Oi, irmãos e irmãs, amigos, a nossa saudação e o nosso pedido a Deus Nosso Senhor que nos abençoe a todos, tanto a nós que estamos aqui para fazer o programa, direto dos estúdios da TV Liberdade, como também a nossa audiência, que nos dá o prazer, a honra de estar conosco nos nossos seguidores de Cristo, aqui pela TV Liberdade, já saudando também e registrando a presença, a participação do nosso querido irmão, o Kainan, que é responsável pelo trabalho técnico, pelas imagens e áudio da nossa programação, de toda a programação da TV Liberdade, e nós só temos a agradecer a Deus Nosso Senhor pela graça, pela bênção que concede a esse irmão, está sempre conosco. Hoje também conosco aqui no programa, participando dele como convidado, mais uma vez, também para honra e glória do Senhor, sem dúvida nenhuma, o pastor Josemar Daneres, da Igreja Pentecostal Cruzada Universal, e estamos começando então esse programa para falar muito da obra de Deus, para falar muito da palavra, para falar muito dos acontecimentos, do que nós estamos vendo sendo registrado no mundo inteiro, motivos de preocupação para todos nós, e essa questão teológica relacionada com esses fatos, nós vamos abordar também essa questão, e já de imediato, saudando, pastor, que prazer tê-lo aqui conosco, graças a Deus, a sua presença está, e Deus está conosco, com todos nós, esperamos que Ele esteja nos inspirando a todos, a nós dois aqui apresentando o programa, o Cainanzinho ali na técnica, e esteja também Deus, o Senhor, com todos os nossos irmãos que estão assistindo o programa, quer seja agora na live, ou quer seja depois, numa gravação, porque esses programas ficam gravados no YouTube, nas páginas do Facebook, da TV Liberdade, então você tem a tranquilidade, a possibilidade de ouvir e de assistir esses programas depois. Pastor. Paz do Senhor, irmão Josicar Saraiva, uma boa tarde a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão acompanhando o programa Seguidores de Cristo. Agradeço a Deus em primeiro lugar e ao Josicar, nosso irmão e amigo, pelo convite para estar mais uma vez juntamente convosco, através desta programação, esse programa que já tem um encontro marcado com todos, com o objetivo de levar a palavra de Deus, mais informações, do Evangelho, também do momento atual que nós estamos vivendo, um momento bastante delicado, que nos chama a atenção e com certeza sempre nos leva a olhar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como a nossa referência para que possamos compreender tudo aquilo que nós estamos vivendo. Deus abençoe, irmão Joscar, muito obrigado mais uma vez pelo convite e que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco nesta oportunidade. Amém. E na pessoa do pastor, do irmão Josemar Daneres, a gente quer agradecer também, eu faço isso sempre que posso, a todos os irmãos, porque são muitos os irmãos que nos ajudam a fazer este programa, independente de denominação, a gente convida, eles vêm, cada um colabora do jeito que pode, para nós pregarmos, levarmos a palavra de Deus. Eu no programa faço mais o papel de entrevistador, na verdade, e de estudante, de ouvinte, na verdade também, é bom que se diga, porque a gente está sempre aprendendo com os irmãos. Eu estava ouvindo e registrei outro dia aqui o Rodrigo Silva, arqueólogo, que é um irmão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas é um doutor em teologia e em arqueologia, estudioso, portanto, e ele estava dizendo, foi convidado a participar de um congresso, parece que tinha 50 ou 60 pregadores do mundo inteiro,
daqueles mais renomados, mais conhecidos, aqueles que têm programas assim. Nós temos o nosso modesto programa aqui, mas esses são aqueles que têm grandes canais no YouTube. Quem sabe um dia nós chegamos lá. E ele disse, esse pessoal, e os grandes estudiosos, escritores, com vários livros escritos, aliás, o pastor José Martins tem livro escrito aqui também. Mas o Rodrigo estava dizendo, eles chegaram a uma conclusão que, entre todos os pastores, pregadores lá, nesse congresso, que ainda temos muito mais do que aprender, mais que aprender do que sabemos. É verdade. Quer dizer, o que nós temos, por incrível que pareça, as pessoas, talvez o leigo não entenda muito bem essa questão, mas ele estava dizendo, nós pregadores, nós pastores, estudiosos, teólogos, enfim, chegamos à conclusão, nós temos ainda muito mais que aprender do que já sabemos. Imagina a complexidade que é isso, mas Deus é Deus, né? É verdade, é verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável, né, irmão? Sim. É inesgotável. Né? Não há pessoa que consiga chegar ao ponto final de dizer eu sei tudo sobre a Bíblia, sei tudo sobre a palavra de Deus, estudei, né, teologia e tantas outras formas de aprender as Sagradas Escrituras. Mas como o nosso Deus, ele é infinito, né? E aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada é apenas, vamos dizer, uma gotinha do oceano, no oceano, né? E imagine, se a gente não consegue chegar ao final do conhecimento da Bíblia, porque quanto mais a gente lê, mais a gente descobre. E eu dou sempre um exemplo, meus caros, sobre a palavra de Deus, que Deus me deu um dia, né, sobre o conhecimento da Bíblia. Eu tenho duas formas de conhecer a Bíblia, né? Falando num sentido humano. A gente olha o mar, né? Aquela grande extensão do mar. No mar eu posso nadar ou eu posso mergulhar no mar. Sim. Se eu nadar, eu vou estar usufruindo do mar, né? Vou estar aproveitando aquela beleza natural, tudo, o exterior do mar. Mas se eu mergulhar, eu vou ver os mistérios que existem no fundo do mar. E como né? tem. E como tem. E quanto mais fundo eu vou, mais mistérios a gente vê. E a palavra de Deus é assim também. Né? Eu posso apenas nadar neste grande oceano que é as Sagradas Escrituras e vou ter bênçãos, vou conhecer um pouco de Deus. Agora, se eu resolver mergulhar nela, eu vou conhecer coisas extraordinárias que jamais... É aquilo que a Bíblia diz, que está oculto aos olhos humanos, né? E que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem caiu em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é maravilhoso a gente né, meditar, e realmente a palavra de Deus é algo extraordinário. E o irmão mergulha mesmo, tanto mergulha que continua estudando, escrevendo seus livros. A gente procura. E como é que está o livro até do Não, o livro, a primeira edição já, né? Foi. Agora vamos ver se Deus tem plano aí por uma segunda, né? A gente não sabe, vontade a gente sempre tem, mas é que o tempo é curto, né, irmãos? Cara, a gente tem uma responsabilidade grande. Hoje a gente está na frente de um ministério que é a Igreja Evangélica Pentecostal Cruzada Universal. Essa igreja esse ano vai fazer 59 anos. Né? E hoje a gente está aí no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estamos em Goiás agora. E então se torna o tempo meio escasso. A gente atende a igreja, né? Atende a missão. E para escrever a gente tem que ter um tempo definido, né? Que a gente pare para fazer aquilo ali, mas é muito gostoso, e se Deus permitir, a gente vai chegar lá. Pois é, nós estávamos outro dia falando a respeito também do nosso pastor, o pastor Marvin, da Igreja Comunhão Cristã. Ele também é uma pessoa extremamente ocupada. Vocês pastores, pregadores, enfim, pastores, especialmente, que têm a responsabilidade maior ainda de dirigir essas congregações, têm uma atribuição grande,
muita ocupação, muito trabalho, muita responsabilidade. E como é que é esse atendimento, essa conversa, digamos, esse contato mais estreito com os fiéis, pastor? Eles pedem muita ajuda, eles pedem aconselhamentos, oração, como é que é esse contato? Sim, é um trabalho contínuo, né, que a gente faz. Eu faço um trabalho pastoral, que é o trabalho de dirigir a igreja onde a gente está, que é Bagé, mas também faço um trabalho que é a nível de pastores, né? De cuidado de pastores também. Então, é natural, porque se a gente vai olhar para Jesus, Jesus vivia rodeado por pessoas que eram pessoas que precisavam de cura, pessoas que precisavam de libertação, e elas recorriam para Jesus e Jesus as atendia. Nós não vamos nos comparar jamais como Cristo, né? Mas a gente faz aquele trabalho que Ele nos deu para fazer, que é cuidar das pessoas, né? Cuidar das pessoas. E a gente cuida ensinando, né? Pregando a palavra de Deus nos cultos, mas a gente cuida também aconselhando pessoas, aconselhando casais, aconselhando jovens. O que chega mais, por curiosidade, assim, o que chega mais para vocês lá na sua igreja, assim, de parte do... De necessidades, assim? De parte não tem, assim, de todas as formas, né? A gente trabalha muito com cura e libertação. Nosso ministério é muito voltado para essa área, né? Para orar pelos enfermos, orar por pessoas que estão, às vezes, presas espiritualmente. Então nós eu atuo muito nessa área de cura e libertação. Então a gente aconselha, pessoas pedem orações, nos cultos nós fazemos campanhas com esse propósito. Agora mesmo comecei hoje, que é quinta-feira, uma campanha, a renovação da mente, baseado ali em Romanos capítulo 12, versículo 2, que fala sobre não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então eu estou ministrando especificamente sobre a renovação da nossa mente. Para quê? Para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmão Josicar, as necessidades das pessoas são variadas. São necessidades de pessoas que precisam de algo na sua família, pessoas que precisam de algo na sua vida profissional, vida sentimental, né? Pessoas que estão com problemas na sua vida espiritual. Então a gente, vamos dizer assim, se fosse falar como médico, a gente é um clínica geral, que atua em todas as áreas, né? Em todas as áreas, conforme a necessidade. Então é esse o trabalho que a gente procura fazer, né? Bom, e antes de entrar de uma forma mais direta no assunto que a gente se propõe a falar hoje aqui, eu queria saber ainda, o seu livro, qual é o conteúdo dele, qual é o título, enfim, conteúdo. O título do meu livro é A Guerra entre os Mundos. Inclusive tem ali no Mercado Livre, né? Se a pessoa quiser adquirir, entra no Mercado Livre e ali coloca A Guerra entre os Mundos, vai aparecer o livro ali, é bem fácil de adquirir. Mas esse livro, eu procuro mostrar o mundo natural, que é o mundo que nós vivemos, e o mundo espiritual, que é o mundo paralelo, que a gente não vê, né? Que a gente não vê, mas não quer dizer que não exista. Ele existe, só nós não enxergamos. Então, no livro eu procuro mostrar como é que acontece, o que acontece no mundo paralelo, no mundo espiritual, qual é a nossa, vamos dizer assim, como nós podemos agir no mundo espiritual, de que forma nós podemos nos defender dos ataques do nosso inimigo, porque Efésios 6:10 fala ali que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra as forças espirituais do mal. Então o livro todo ele é baseado nesse sentido, nesse objetivo de mostrar às pessoas que muitas vezes a pessoa acha que a nossa vida é só esse mundo. Muitos chegam a dizer assim, não,
a vida, quando morrer, termina tudo, né? A maioria das pessoas, não, tem que aproveitar a vida, porque a morte é certa e ela vai terminar. Não, a morte do corpo, né? A morte do corpo, que é a matéria. Mas a alma e o espírito, que são vivos, que fazem parte da nossa vida, ela vai continuar. E assim o livro eu procuro mostrar um pouco de cada coisa nesse sentido, irmão Lucicar. Mostrando às pessoas, né, experiências que a gente já teve e tantas situações, como a gente vencer algumas situações que a gente não compreende o porquê que às vezes a gente está passando aquilo. E é uma luta espiritual. E eu digo que a luta espiritual, que também tem doenças, que são doenças espirituais, muitas pessoas não compreendem isso, né? Tem muitas doenças que as pessoas estão passando e são doenças de origem espiritual. E eu chego a dizer, me atrevo a dizer que 80% das pessoas que estão com problemas são de ordem espiritual. 20% fica para a ordem física, né? Pastor, nós, como apresentadores de programa e tal, muitas vezes somos questionados por pessoas, por irmãos leigos e por alguns que já são conhecedores da palavra de Deus e profundos conhecedores e tal. Mas a gente sabe que a questão que eu trago agora, existem correntes, diríamos assim, teológicas, que têm visões diferentes. Por exemplo, vocês recebem muita pergunta, vocês pastores, sobre o que acontece conosco após a morte? Isso é normal, comum, porque as pessoas têm muita dúvida, né? As pessoas têm muitas dúvidas sobre essa questão, e essa questão sempre vai ser algo que chama atenção. Sim. Por mais que desconhecido. É desconhecido, e por mais que eu não acredite, vamos dizer, uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que não tem uma religião, mas queira ou não queira, ela sempre vai ter um questionamento sobre isso, né? Sobre a vida após a morte, se há vida após a morte. Com certeza que há vida após a morte, sim, José. Claro, isso aí, mas sobre o que vem logo após a morte, tem algumas correntes diferentes que entendem de maneira diferente. O que acontece O que acontece após a morte? O corpo todo mundo sabe, vai para a terra, e se transforma em pó, a alma, espírito. Aí essa sequência tem uma corrente teológica que defende que logo após a morte vem o juízo, mas tem outras visões diferentes. O meu pensamento é baseado na Bíblia, baseado totalmente na Bíblia Sagrada. Vamos ali para a crucificação de Jesus. Nós vimos aquele momento ali que Jesus estava sendo crucificado entre dois malfeitores, né? E um deles reconhece em Cristo ser o Filho de Deus, né? Um deles. Tanto é que ele pede assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, não é amanhã, hoje. Quer dizer, no momento da morte, ele estaria no paraíso com Cristo. Então, o meu entendimento é que quando nós partirmos, eu me refiro à pessoa que é salva, a pessoa que recebeu Jesus como seu Salvador, a pessoa que houve todo aquele processo do arrependimento, salvação. No momento que ela partir, o seu corpo é pó, e ao pó volta, né? Como diz a Bíblia, Eclesiastes, que é pó, volta à terra, né? Que assim era. Mas o espírito vai para Deus, que o deu. Então, nós iremos, nossa alma e nosso espírito vão para o paraíso. Não é o julgamento ainda, não é o juízo final, né? É um lugar aonde os salvos que partem vão estar ali até por ocasião do arrebatamento da igreja, onde diz que eles virão
e haverá a ressurreição dos seus corpos, né? Porque diz ali em Tessalonicenses que nós não vamos preceder, quer dizer, nós não vamos estar na frente daqueles que dormiram antes, né? Seus corpos irão ressuscitar, corpos celestiais, diferentes da terra. É como glorificados, se fosse glorificados, exatamente, como se a alma e, né, o seu espírito voltasse ao corpo, só que agora de uma forma diferente da nossa, né? Sim. Que não estaremos mais sujeitos às leis do mundo, às leis naturais. Então, essas pessoas hoje estão no paraíso, é o meu entendimento segundo a Bíblia. E aqueles que morreram em pecado no chamado Hades? No Hades, no inferno, que eu entendo também ser no interior da terra. É um lugar de sofrimento, é uma prisão. Assim como os salvos estão no paraíso esperando a igreja subir para aí estarmos com Cristo para sempre, também essas pessoas que eles estão bem, mas não numa felicidade plena. Não, eu entendo que é uma felicidade plena, só não é o lugar definitivo ainda. Não é o lugar definitivo que nós vamos morar para sempre no céu, onde fala Apocalipse ali, a Nova Jerusalém, né, todo aquele lugar ali onde a igreja um dia estará ali. Por enquanto, aquele lugar eu entendo que ainda não está habitado, está sendo preparado. O próprio Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar, né? Aí sim, depois, por ocasião do arrebatamento, segunda volta de Cristo, aí a igreja estará nas bodas do Cordeiro, que é a festa da igreja, com Cristo, e logo após então estaremos nesse lugar. E as pessoas que partiram sem salvação, infelizmente, é um lugar de sofrimento, de tormento, até também vir o julgamento final, o juízo final, onde serão também lançados juntamente com os Satanás e seus anjos, né, no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Só para justificar, quando eu falei existem correntes com entendimento diferente, por exemplo, os presbiterianos, eu assisti ainda ontem um dos grandes nomes da igreja presbiteriana falar a respeito disso, que aqueles que morreram em Cristo, eles vão... aliás, morreram em Cristo não, os mortos, aqueles que morreram, vão para o juízo. Sim. Eles já vão para o juízo. Ele não fala em juízo final, mas fala em juízo. É uma das correntes. A outra corrente é o que os irmãos também devem conhecer, é a dos adventistas do sétimo dia. E os adventistas do sétimo dia, eles têm ideias diferentes, porque essa passagem, por exemplo, da cruz com os malfeitores lá, eles dizem que tem ali, no original, uma vírgula, que ele disse que ainda hoje, aliás, eu te digo hoje, quer dizer, eu estou te dizendo hoje. Sim. Eu entendo. Estou te falando hoje que você vai estar comigo no paraíso. Mas ao contrário do que a corrente que a maioria das pessoas defende, que ele diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E eles entendem, mas como que vai ir para o paraíso hoje se Cristo ainda não foi? E ele permanece algum tempo aqui na terra até subir aos céus. Sim, mas Jesus abriu ali quando ele, através da sua morte, tanto é que o véu do templo se rasga, todo aquele processo ali. Sim. A partir daquele momento ali foi liberado. E outras tem aquela passagem também do rico e Lázaro, né? Sim. O rico e Lázaro. Nós vemos ali que o rico, por ocasião ou seja, Lázaro, por ocasião da sua morte, ele já foi levado direto para o seio de Abraão, né? Que o seio de Abraão era considerado no Antigo Testamento. Depois, então, esse lugar tornou-se o paraíso. E Lázaro, então, ao morrer, ele já foi levado imediatamente para o paraíso. E o rico, né? Quando ele morreu, ele foi levado para o lugar de sofrimento eterno. Então, na verdade, são, como tu disse, são correntes, uns pensam de uma forma, outros de outra, mas são mistérios que, na verdade, a gente só irá saber naquele dia. Entra o Deuteronômio 29 e 29?
que diz que nós só vamos saber o que for revelado, o que é revelado. Exatamente, isso aí. O que é revelado, porque os mistérios de Deus, não. Isso não é agora. Isso aí tem correntes teológicas para tudo que é, né, de tudo que é forma, né, para salvação. Uns dizem que nós somos predestinados, outros, né? Então, são pensamentos diferentes. E essa corrente, inclusive, existe uma espécie de conflito bem acentuado entre as duas correntes. O livre-arbítrio e aqueles que acreditam no livre-arbítrio e aqueles que acreditam na predestinação, que se utiliza mais, se conhece mais, digamos, daqueles que são rigorosos defensores da predestinação, os irmãos presbiterianos. Os calvinistas e os arminianos. E aí os arminianos acreditam, como Armínio acreditam, aqueles seguidores dele acreditam no livre-arbítrio, né? Que é, segundo o meu pensamento, é o que a Bíblia nos ensina, né? Sim. Joscar? Porque eu não entendo assim, eu não tenho como entender que Deus, ele sabe. A presciência de Deus, ele sabe tudo, ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, né? Agora, que ele tenha determinado uns para a salvação e outros para a perdição eterna, eu não consigo ver dessa forma, porque Deus, ele não é injusto, Deus é justo. Amém. Ele dá a oportunidade para todos, desde o primeiro que nasceu, Adão, até o último que nascer, todos vão ter a oportunidade de salvação. Agora, se Deus escolhe lá o João, o Antônio, para ser salvo, escolheu lá o Armindo, Feliciano, para morrer, morrer eternamente. Então Deus está fazendo acepção, né? Ele escolhe uns para ser salvo e outros para a perdição eterna. Ele já dá a predestinação, então esse vai ser salvo. Então façam o que ele fizer, mais dia menos dia ele vai ser salvo. E o outro, por mais que procure, ele não vai ser salvo. Por mais que ele busque, ele já está predestinado à perdição. Na minha mente não cabe isso. Não tem como. Eu entendo que Deus seria injusto. Deus pode tudo. Essas correntes falam da soberania de Deus. Claro que Deus é soberano, ele faz o que ele quiser. E está feito e não tem que contestar. Mas Deus, ele é soberano, mas ele é justo, ele é amor, né? Então, agora, claro, se eu perguntar, eles sabem quem vai ser salvo? Claro, sabe. Todos os que serão salvos e todos os que serão condenados. Mas agora, a escolha é nossa. Eu é que vou escolher, não é Deus que vai escolher por mim. Ele vai me dar as opções. E eu vou fazer a minha escolha. Para ninguém vai um dia poder dizer, lá no juízo final, alguém dizer assim, não, Senhor, eu procurei fazer correto, mas tu já me destinou para a morte, tu já me destinou para o inferno, não tinha que fazer. Eu acho que não entra na... A gente está acostumado a assistir debates assim importantes e seríssimos com grandes teólogos, grandes estudiosos que defendem essas duas correntes, né? Sim. E o pessoal que está acostumado a assistir a RIT, o programa do reverendo, do pastor... Isso, muito bom o programa. Né? Eu vejo, às vezes, eu assisto algumas... Heber Cocarelli, se não me engano, isso. O nome dele. E ele normalmente, não sei agora se ele está fazendo isso, mas nas terças-feiras ele trazia sempre 2 integrantes, um de cada corrente. E ali se estabelecia um debate. E o importante é que eles são grandes conhecedores da palavra de Deus. Sim, tem argumentos. E cada um utiliza vários textos, afinal de contas, para defender as suas teses. Sim, é um debate interessante, mas também nós temos, por exemplo, a exemplo do pastor Josemar aqui, nós temos o pastor Ronaldo, um dos pastores da nossa igreja, que participou muitas vezes do programa aqui. Ele disse, enquanto se estabelece esse tipo de discussão, o que nós temos importante para dizer para todo mundo, ande nos caminhos de Deus, seja fiel a Deus, cumpra os seus mandamentos. É verdade, isso aí. E aí, qualquer que seja a corrente, qualquer que seja a realidade a respeito disso, você vai estar bem.
nós temos que procurar a salvação, nós temos que procurar, né, a nossa estar bem com Deus e preparar nossa alma, porque vai chegar o tempo para todos, né? A gente nunca sabe a hora, né? A Bíblia diz ali em Eclesiastes 3 que há tempo para todo propósito na terra, de nascer, de viver e de morrer, e a gente nunca sabe quando vai chegar o nosso tempo. Então, mas é uma coisa que eu sempre digo assim, ó, a gente faz muita cerimônia fúnebre, né? E a gente fala, e eu sempre digo, não devemos estar preocupados quando vai chegar a minha hora, porque quando alguém parte, né, alguém morre da família, sempre a pessoa para pensar um pouquinho na morte, né? Verdade. Mas aí a pessoa muitas vezes se questiona, quando será que vai chegar o nosso tempo? Aí eu digo assim, ó, não devemos nos preocupar quando chegará a nossa hora, e sim estar preparado para esse momento. É isso que faz a diferença, é o estar preparado, né? A gente nunca sabe, o dia de amanhã pertence a Deus, né? Infelizmente a gente está vendo o mundo, né, Josicar? As catástrofes aí, terremotos agora, né, São Paulo ali, a gente está vendo quantas pessoas estavam tranquilas dentro das suas casas, né, se preparando de repente para o dia de amanhã, para mais um dia de trabalho, e ponto final. Termina e deu. O Kainan nos ajudou ali também, colocou alguns textos bíblicos aí no vídeo. E agora nós vamos fazer um intervalo comercial. E eu te convido, você que é espectador, você que está conosco, independente da plataforma, qualquer uma das plataformas, no ao vivo ou então na gravação, porque depois do bloco de comerciais que a gente vai rodar logo em seguida, com o auxílio, com a ajuda do Kainan aqui, aí praticamente quero que o pastor deixar para ele falar, porque a pergunta que a gente já deixa no ar para ser respondida pelo pastor, pelo menos no seu entendimento, a sua interpretação, como profundo conhecedor da palavra de Deus, nós estamos vivendo, como ele próprio falou, catástrofes, terremotos, guerras, rumores de guerras, desentendimento entre as pessoas, apostasia em muitos casos, o pessoal abandonando a fé, enfim, todo esse conjunto de coisas. Será realmente o princípio das dores? É o que nós vamos saber logo em seguida dos comerciais. No Sérgio Joalheiro você realiza conserto e reforma de sua joia. Qualidade e confiabilidade de mais de 35 anos no mercado. Aqui você encontra confecções de joias personalizadas, gravações e muito mais. Sérgio Joalheiro, na Ismael Soares 64, sala 15. Quer uma escola com ensino de qualidade que prioriza os valores humanos? Aqui na Escola Vasco da Gama temos profissionais experientes e dedicados. Somos referência em inclusão social. Nossos alunos são preparados para as próximas etapas de ensino, com muito carinho e principalmente valores familiares. Matrículas abertas. Estamos na Rua Coronel Pedroso, 69I, Vasco da Gama. Uma escola completa. Somos o Shark Linguiça Paladar Tradicional, sempre investindo em tecnologia de alta qualidade, com profissionais capacitados e treinados para produzir o verdadeiro sabor do charque gaúcho. E aquela linguiça campeira você só encontra no Shark Linguiça Paladar. Estamos localizados na Rua Átila Taborda, 2321. Telefone 3247-1780. Shark Paladar, há mais de 15 anos no mercado. De internet com a melhor qualidade em fibra ótica para você navegar muito e sem travar é com a AMD Telecom. São diversos planos a partir de R$ 79,90 e com até 500 MB de internet. Perfeitos para você e sua família curtirem séries juntinhos, aproveitar jogos com alta velocidade e muito mais. Chega de estresse com conexão lenta. Comece a ter a melhor internet na sua casa. Entre em contato e adquira o plano ideal para você. AMD Telecom, provedor de internet. Você sempre conectado. Voltamos então, aqui direto dos estúdios da TV Liberdade, com o programa Seguidores de Cristo. Lembrando a todos vocês que estão conosco, continuem, você pode compartilhar, você pode mandar o link para
para os seus amigos, irmãos, em qualquer lugar que estejam, para a gente continuar assistindo o programa hoje, mas também, se você não pôde assistir a live, você pode estar vendo agora, nos vendo agora através de uma gravação. Isso também é válido. Da mesma forma, você pode compartilhar, mandar o link para as pessoas, ajudar a gente aqui na TV Liberdade, colocar, digamos, mais pessoas vendo, assistindo o programa. Aqueles que estão assistindo pelo YouTube, pode deixar o seu like, seu positivo, ajuda muito a gente. Podem também clicar ali no sininho que tem no YouTube, para que seja notificado qualquer programa novo que seja colocado no canal da TV Liberdade, você vai ser notificado. Portanto, ajude a gente. É de graça, inclusive se inscreva no canal também, não paga nada para isso, e você está ajudando na obra de Deus. E agora, vamos então ouvir o pastor Josemar Daneres, da Igreja Pentecostal Cruzada Universal, nosso convidado de hoje, e deixando para ele essa questão. Estamos vivendo tanta coisa, tanta tribulação, tanto problema, tanta dificuldade. Milhares de pessoas aí perdendo a vida em catástrofes, em temporais, terremotos, guerras e tudo mais. E a Bíblia Sagrada, ela fala de uma forma muito, muito forte, muito clara, em algo que aconteceria no chamado princípio das dores, ou seja, bem próximo do retorno, da volta de Cristo a este mundo. Seria esse o momento, esse conjunto de episódios que nós estamos registrando, que o mundo está vivendo, que a própria mídia, a imprensa está registrando todos os dias, seria efetivamente o princípio das dores, pastor Josemar? Eu queria aproveitar, irmão Josicar, e divulgar o meu canal que eu tenho no YouTube. Isso. Ali, né? Para os amigos que estão nos assistindo, se você quer acessar o nosso canal, é Missionário Josemar Daneres. Ali a gente tem muitos vídeos ali sobre vários temas, né? Eu diversifico bastante os temas sobre família, libertação, os últimos tempos. Então, se você quiser participar ali no YouTube, entre ali, é importante, né? Nos ajuda, como disse o irmão Josicar, nos ajuda aí a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus, pois as redes sociais temos que aproveitar. Amém. Então, segundo o irmão Josicar já tem falado, eu quero basear, ali está aparecendo ali no vídeo aí, a página ali do meu canal, Missionário. Muito obrigado ao Icanã que colocou ali. Inclusive o último vídeo que eu fiz foi sobre o arrebatamento. O arrebatamento, os últimos acontecimentos, né, antes da volta de Cristo. Então a gente está falando ali, se você quiser, acesse ali, será importante. Deus abençoará vocês. Obrigado, Cainã. Obrigado aí pela... Sempre atento. Rápido ali, né? Foi buscar e já divulgamos, ajudamos a divulgar o canal do irmão. Então, no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7 apenas, eu quero deixar para a minha meditação, segundo o irmão Josicar aí já está nos falando, diz assim, o próprio Jesus falando: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Eu acho que mais claro que isso, né, irmão? Então, esse texto está baseado dentro do contexto do chamado sermão escatológico, né? Onde Jesus Cristo fala, praticamente no capítulo 24 e o capítulo 25, sobre os sinais da volta dele, com relação à sua volta, e com relação, fala sobre a parábola da figueira, fala sobre a parábola das 10 virgens.
tudo com o objetivo de mostrar os acontecimentos que antecederiam a sua volta. Jesus deixou muito claro sobre esses fatos, sobre isto que antecederia a sua volta. Para quê? Para que ninguém ficasse despercebido. Jesus, por várias vezes, ele fala assim que ninguém sabe o dia nem a hora, né, da sua volta. Nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Muitas pessoas tentaram já calcular o dia da volta de Cristo. Verdade, e não deu certo, né? E não vai dar certo. Se alguém chegar e dizer aí, Jesus vem no 2030, Jesus vem em 2025, não siga, porque é contra a Bíblia, né? Jesus foi claro, certa oportunidade, o Filho do Homem virá como um ladrão, quer dizer, no momento que ninguém espera. Mas Jesus não nos deixou sozinhos e, vamos dizer assim, sem nenhuma direção. Ele foi muito claro, dando os sinais. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando começar a acontecer essas coisas, ele disse: erguei os vossos olhos e as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. É com relação ao arrebatamento da igreja. Agora vamos, então, para o mundo atual, o que nós estamos vivendo hoje. Eu fiz questão de tirar esses 2 versículos, porque fala exatamente daquilo que nós estamos vivendo hoje. Guerras e rumores de guerras, né? Pestes. Vamos começar pela peste, que foi da coronavírus, 2019, que ainda não terminou, né, irmão Josicar? Não terminou. Tem muitas pessoas que ainda estão sendo contaminadas, seguidamente vão para o hospital, muitos ainda morrem, mesmo com toda a prevenção de vacinas, mas tem pessoas que ainda estão morrendo por causa do coronavírus. Quer dizer, faz 2 anos para 3 e não terminou. Eu ouvia, inclusive, no jornal hoje, por exemplo, que o governo da China pensa, e provavelmente vai determinar isso, mas digamos que os decretos, as medidas, enfim, tomadas, que como fim da pandemia. Ele deve fazer isso, o que significa que o índice, o número lá ainda é bastante grande. Tanto que ainda hoje é considerada pandemia, mas ele pretende mudar isso. Tá bem. Mas ainda continua. Mas o que eu estou me referindo, que a pandemia não terminou e já começou outros sinais juntos. Sim. Que foi a guerra, por exemplo, a guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia. Quer dizer que estão começando... Porque muitas as pessoas dizem assim, mas isso sempre aconteceu, guerra sempre houve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Mas foram períodos ali que cessaram, pararam. Houve pandemias, mas foi muito localizada, não foi que nem essa do coronavírus. Então, o que está acontecendo de diferente agora? Não está terminando um sinal e o outro já está emendando junto. É isso que nós temos que prestar atenção. A pandemia não terminou e já a guerra, que muitos pensavam que a guerra iria durar alguns meses ali, por ocasião de ser muito... Em um ano, fechando em um ano. Mais de 180 mil mortes, irmão Josicar, só na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Só nas estatísticas da Covid já morreu mais de 5 milhões de pessoas no mundo. 5 milhões. Estatísticas oficiais, fora as extras oficiais, que chegam a dizer que chegam a 15 milhões de pessoas. Tem algumas que chegam a dizer. Bom, as pestes. A guerra também não terminou, continua. E agora, terremoto. A proporção do terremoto lá na Turquia, na Síria, também. Então já tem 3 sinais ao mesmo tempo acontecendo. 3 sinais que estão aqui nesses versículos 24, versículos 6 e 7 de Mateus, que Jesus Cristo diz: quando começarem a acontecer estas coisas, né, esses sinais, aí vem o terremoto,
Só o terremoto em 2 países já matou mais de 40 mil pessoas. Sim. É muita gente em questão ali de um dia ali, minutos, na verdade, o terremoto veio, abalou toda, destruiu cidades. Então, Josicar, nós temos 3 sinais juntos, que estão juntos. É a peste, os terremotos e as guerras e rumores de guerra, porque os rumores não cessam também. Os rumores é aquela guerra que ainda não é declarada, né? Que ainda não se Chamada concretizou. Guerra Fria. Ficam só falando e coisa, mas tem muitos rumores. Então, o que é que nós estamos vivendo, Josicar? Jesus está nos mostrando que Ele está voltando, que Ele está vindo e que a igreja tem que estar preparada. O mundo não percebe isso como um sinal, o mundo vê isso como algo natural que está acontecendo. Tanto é que eu vejo assim como um descaso do ser humano de uma forma tremenda. Ali em São Paulo, em uma região, aquelas pessoas, mortes, casas, famílias sendo perdidas, e pertinho dali na capital de São Paulo, um carnaval. As pessoas festejando. Uns morrem, uns choram, e outros não estão nem aí. Se os outros estão morrendo, estão sofrendo. Então o que é isso? A falta de amor no coração do ser humano. Não há mais. Então as pessoas só veem o hoje. Eles não estão vivendo o amanhã. E conforme tu me perguntas, eu acredito que nós estamos muito próximo da vinda de Cristo. Muito próximo. Pastor, só fazer um parêntese. Certamente o pastor Josemar, como tantos dos nossos espectadores, pessoal que está assistindo a gente, sabe e já viu, não fui apenas eu, com certeza. Inclusive vocês aí do outro lado devem saber até mais do que eu, porque eu não prestei muita atenção. Mas nesse episódio, num desses terremotos, eu só fico pensando o que Deus pretende com algumas coisas. Como, por exemplo, uma pessoa foi retirada, acho que era uma criança, adolescente, foi retirada de um escombro desses aí, e alguém do corpo de bombeiros pergunta a essa criança. Isso é extremamente... É de arrepiar, é de chorar. E o bombeiro pergunta, mas como é que você viveu todo esse tempo? Se eu não me engano, foi aquele caso dos 11 dias, eu não me lembro. É uma menina, né? Uma menina. Essa pessoa disse assim, bem, porque um homem de branco me trazia as coisas que eu precisava, água e tal, todos os dias. Coisa, Meu né? Deus! É muito forte isso, né? E uma menina, ela não vai estar mentindo, né? Sim. Não vai estar mentindo, inventando. Seguramente não é né? preparada para, não deve ter esse todo preparo para ficar mentindo. Isso aí eu entendo que a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. E muitos, eu já vi pessoas, infelizmente, Josicar, dizendo assim, por que Deus não fez alguma coisa, por que Deus não guardou? Mas o que nós estamos vivendo hoje, tudo isso, é uma colheita do próprio ser humano. O homem hoje está colhendo o que ele semeou. O distanciamento de Deus, a destruição do planeta. As pessoas estão destruindo o planeta. Então, né, o lucro desenfreado, o desejo né, das riquezas, eles vão destruindo tudo, sem medir as consequências. Então muitos dizem, porque Deus não tem amor, que Deus não poderia ter guardado isso. Mas é o homem que está fazendo, é o ser humano, o livre-arbítrio. Nós voltamos para o livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio, Deus deu autoridade para o homem cuidar do planeta, diz lá para Adão, olha, cultiva o jardim, cuida. E o que o ser humano está fazendo? Ele está destruindo. Aí vem as consequências. E aí não é Deus, é as consequências do próprio homem. Aí, infelizmente, muitos realmente vão padecer isso aí. Teve um outro caso de uma criança, essa foi lá no início,
72, 73 horas depois, uma criança de 2 mesinhos foi retirada e ficou esse período todo sem mamar, sem amamentar, Sim. com vida. Eu só penso, o que Deus terá para uma criança dessa? Com certeza, tem um plano extraordinário. Não resta a menor dúvida. Para a família dela, né, ela vai testemunhar aí muito, né, quando crescer, né? E aquilo não tem como ser mentira, uma cobertura, digamos, uma cobertura sensacionalista, nada, porque os caras estavam ali com a câmera em cima, Exato. mostrando, e os caras retirando aquele bebê, aquela criança dali. Quer dizer, não tem como montar, não tem como editar, não tem. É real, é fato. Não, eu creio, irmão Joscar, creio que é a mão de Deus e Deus mostrando que mesmo diante daquelas catástrofes e problemas, Ele está ali cuidando daquelas pessoas, né? Ele tem propósitos. Vamos fazer o último intervalo, a gente já retorna para fazer o encerramento do nosso programa. Graças a Deus que você está aí do outro lado, continue conosco. No Sérgio Joalheiro você realiza conserto e reforma de sua joia. Qualidade e confiabilidade de mais de 35 anos no mercado. Aqui você encontra confecções de joias personalizadas, gravações e muito mais. Sérgio Joalheiro, na Ismael Soares 64, sala 15. Quer uma escola com ensino de qualidade que prioriza os valores humanos? Aqui na Escola Vasco da Gama temos profissionais experientes e dedicados. Somos referência em inclusão social. Nossos alunos são preparados para as próximas etapas de ensino, com muito carinho e principalmente valores familiares. Matrículas abertas. Estamos na Rua Coronel Pedroso, 69I, Vasco da Gama. Uma escola completa. Somos o Shark Linguiça Paladar Tradicional, sempre investindo em tecnologia de alta qualidade, com profissionais capacitados e treinados para produzir o verdadeiro sabor do Shark gaúcho. E aquela linguiça campeira você só encontra no Shark Linguiça Paladar. Estamos localizados na Rua Átila Taborda, 2321, telefone 3247-1780. Shark Paladar, há mais de 15 anos no mercado. Conexão de internet com a melhor qualidade em fibra ótica para você navegar muito e sem travar é com a AMD Telecom. São diversos planos a partir de R$ 79,90 e com até 500 MB de internet. Perfeitos para você e sua família curtirem séries juntinhos, aproveitar jogos com alta velocidade e muito mais. Chega de estresse com conexão lenta. Comece a ter a melhor internet na sua casa. Entre em contato e adquira o plano ideal para você. AMD Telecom, provedor de internet. Você sempre conectado. Retornamos então para a parte final do nosso programa, deixando com o pastor Josemar, se ele quiser falar mais alguma coisa a respeito do nosso tema que a gente fez no último bloco, que é o princípio das dores, essas coisas todas que estão acontecendo, mas no finalzinho pedir para ele orar por todos os nossos irmãos aqui no programa Seguidores de Cristo de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a irmão Josicar e a oportunidade de estar aqui nesse programa abençoado, Seguidores de Cristo, né, na TV Liberdade, e poder falar, né, do Evangelho de Cristo, pois essa é a nossa missão, né, irmão Josicar? Essa é a nossa missão, aonde Deus nos proporcionar, a gente tem que falar da volta de Cristo e falar que ainda dá tempo, você, meu amigo, minha amiga, que de repente ainda não, né, teve um posicionamento com Deus, saiba que a vida, ela termina, ela passa, independente da nossa condição social, independente da nossa religião, independente da nossa vida, ela vai ter um ponto final, independente da fama, do número de seguidores que eu tenha no YouTube, no Instagram, independente da agenda que a gente tem, ela vai ter um ponto final. Mas o ponto final na terra, mas a vida continua na eternidade. Por isso que Deus nos dá a oportunidade aqui na terra de ouvir a sua palavra e receber, né, entender e conhecer o plano de salvação de Deus para aceitar Jesus e preparar a nossa vida então para morar no céu. Que o Espírito Santo de Deus venha
abrir o seu entendimento e você possa compreender realmente que tudo que nós estamos vivendo hoje é o cumprimento da palavra de Deus, essa palavra que não falha. O próprio Jesus diz: passará o céu e passará a terra, mas a minha palavra ela não passará. Aceite o homem ou não, queira o homem ou não, a palavra de Deus está se cumprindo. E eu quero então, nesse momento, orar por todos, segundo a oportunidade que me foi concedida, para Deus abençoar a sua vida. E você que conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, acesse ali o nosso canal, Missionário Josemar Daneres, entre em contato conosco, e a gente vai estar conversando com você. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu levo na Tua presença todas as pessoas que estão juntamente conosco neste programa. Sou grato a Ti por poder falar da Tua palavra, Senhor, nesta oportunidade. Levar esta mensagem aos corações. Meu Deus, pessoas que de repente estão nos assistindo, estejam passando por momentos difíceis, situações difíceis no seu casamento, na sua vida financeira ou na sua saúde. Tu és o Deus dos impossíveis. Para Ti não tem o que Tu não possas fazer. Eu te apresento esta pessoa que está chorando, de repente desenganada pela medicina. Entra com providência e muda agora esta situação. Transforma a tristeza em alegria, transforma a doença em saúde, a tribulação em paz, o desespero em esperança. Em nome do Senhor Jesus, nós assim declaramos a bênção e a vitória sobre todos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, é isso. Esperamos que você tenha gostado do nosso programa, das abordagens que a gente fez aqui no programa, com base sempre na palavra de Deus, porque muitas pessoas às vezes perguntam: vocês acreditam nesse livro? Por que vocês creem nesse livro? Isso foi escrito por homens? Eu já fui questionado algumas vezes em programa. O irmão Josemar deve inclusive nós na Rádio Cultura lá, algumas vezes, algumas pessoas questionaram: vocês creem? Foi escrito por homens inspirados por Deus? Essa é a grande resposta. A inspiração era de Deus. Era de Deus. Então nós cremos sim. E esse livro, ele não é apenas um livro sagrado, um livro onde constam ali muitas e muitas coisas sobre o Senhor, sobre a nossa vida, sobre o que nós devemos ser, fazer, nos comportar, como viver, como Provérbios, por exemplo, tem muita coisa interessante e importante ali. Mas esse livro é a palavra de Deus. É verdade, é verdade. E é a nossa bússola, nosso GPS, que vai nos conduzir para a eternidade com Cristo. E quando perguntam a gente, certamente o pastor Josemar também já foi questionado muitas vezes, logicamente que já, por que vocês creem? Por que vocês fazem tanto esforço para converter a gente, para transformar a vida da gente? Afinal de contas, será que não é uma intromissão na vida da gente? Você não está... Não, é que nós amamos vocês. Sim. E queremos que sejam salvos. Exatamente. Agora, a escolha é sua. A escolha final é de cada um. É isso aí, irmão Joscar, realmente é por aí. Bom, vamos encerrando então o nosso programa de hoje, agradecendo a este irmão, companheiro de tantas jornadas. A gente na rádio também já fez algumas coisas juntos, programa com o objetivo de levar a palavra de Deus. Ele tinha seu programa, está com um programa ainda... Isso, na Rádio Cultura ainda continua, Terça-feira às 9 da noite e domingo às 10 da manhã. Então, terças-feiras às 9 da noite, domingo, 10 da manhã, você pode ouvir também na Rádio Cultura AM e FM. Isso. Tem todas as condições. Cainã, meu irmão amado, muito obrigado pela sua participação, o seu trabalho aqui, nos ajudando também a fazer esse programa. O Eberson, diretor dessa casa, grande abraço, que Deus abençoe, e que Deus abençoe a TV Liberdade continuar sempre levando cada vez mais e mais forte a palavra de Deus. Que Deus abençoe.
No Sérgio Joalheiro você realiza conserto e reforma de sua joia. Qualidade e confiabilidade de mais de 35 anos no mercado. Aqui você encontra confecções de joias personalizadas, gravações e muito mais. Sérgio Joalheiro, na Ismael Soares 64, sala 15. Quer uma escola com ensino de qualidade que prioriza os valores humanos? Aqui na Escola Vasco da Gama temos profissionais experientes e dedicados. Somos referência em inclusão social. Nossos alunos são preparados para as próximas etapas de ensino, com muito carinho e principalmente valores familiares. Matrículas abertas. Estamos na Rua Coronel Pedroso, 69I, Vasco da Gama. Uma escola completa. Somos o Shark Linguiça Paladar Tradicional, sempre investindo em tecnologia de alta qualidade, com profissionais capacitados e treinados para produzir o verdadeiro sabor do charque gaúcho. E aquela linguiça campeira você só encontra no Shark Linguiça Paladar. Estamos localizados na Rua Átila Taborda, 2321. Telefone 3247-1780. Shark Paladar, há mais de 15 anos no mercado.